a gente diz que dentro do sistema de justiça na Constituição Federal, né, a nossa Constituição de 5 de outubro de 1988, a gente pode incluir o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e Advocacia Privada. Qual a diferença, né? O mais fácil de entender é o Poder Judiciário, né? São os magistrados e magistradas do país todo, que se dividem em várias áreas, estadual, federal, trabalhista e assim por diante, né? Então, dentro daquela tripartição de poder, que a gente diz, né, que tem o judiciário, legislativo e executivo, fica fácil identificar essa posição. Do lado de fora disso, ali do lado do judiciário, a gente tem de imediato o Ministério Público, pensando primeiro nos órgãos públicos, para ficar mais fácil. Quem que é o Ministério Público? Eles são o que a gente chama na faculdade até, né, de fiscal da lei, fiscal da ordem jurídica. Então, é uma instituição autônoma, ela não faz parte do executivo, nem do legislativo, nem do judiciário, tem chefia própria, escolhida pelos seus próprios membros de carreira, que formam uma eleição, uma lista tríplice, que daí a nomeação é feita pelo governador do estado ou pelo presidente da república, né? Mas com essa autonomia, para quê? Para que um órgão público investido de independência funcional possa avaliar as ilegalidades que são cometidas, né, no Brasil todo, seja por pessoas físicas, pessoas jurídicas, outros órgãos públicos, o próprio judiciário, né, o próprio legislativo, o próprio executivo, para que ele possa levar isso, então, a quem tiver atribuição por lei para avaliar, decidir, julgar e resolver aquele problema. A atuação do Ministério Público, então, a gente pode resumir, né, de uma forma mais simples dessa maneira. Eles são os fiscais do cumprimento da lei por todo o Brasil. A Defensoria Pública é um pouquinho diferente. Apesar da gente ter muitas semelhanças na nossa estrutura, na nossa atividade com o Ministério Público, né, com as promotorias, o nosso trabalho não é o mesmo. A Defensoria Pública ela é um órgão mais recente, ela nasceu de uma experiência do Rio de Janeiro, décadas atrás, ela foi um desmembramento do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, né, uma experiência muito bem sucedida deles, para garantir naquele primeiro momento que as pessoas acusadas do cometimento de crimes que não pudessem pagar por um advogado ou uma advogada tivessem acesso à assistência judiciária gratuita. Se é gratuita, tem que ser fornecida pelo Estado. A gente não tem como fazer isso pelo particular sem ser caridade, sem ser o pro bono. Mas os advogados, as advogadas também precisam pagar as próprias contas. Então há um limite para que o particular consiga fazer isso, né? E aí foi feita essa experiência, isso deu muito certo, isso foi constitucionalizado em 1988 e passou a ser adotado pelos demais estados e na área federal pela Defensoria Pública da União. Então, a Defensoria Pública é um órgão, é um quinto órgão, vamos colocar desses que eu estava falando, né? É um quinto órgão, também tem autonomia, também tem a sua chefia eleita pela própria instituição, com a nomeação feita, né, em lista tríplice pelo governador do estado ou pelo presidente da república. E a nossa missão é garantir assistência jurídica, não só judiciária, integral e gratuita às pessoas em situação de vulnerabilidade. Por que assistência jurídica, não só judiciária? A jurídica inclui a judiciária, que é a atuação perante o Poder Judiciário com processos, mas também a extrajudicial, a solução de questões jurídicas, né, de maneira menos invasiva, sem precisar mover a máquina estatal dessa maneira. Então a gente consegue fazer conciliações, eu não preciso submeter todas elas necessariamente ao crivo de um juiz, de uma juíza. A gente também articula questões de políticas públicas com o próprio Poder Executivo, às vezes com o Legislativo, então nem tudo precisa se tornar um processo. E é muito importante para que a gente também consiga desafogar a fila judicial, que é enorme. E quem são as pessoas vulneráveis? Num primeiro momento, era o que se dizia, eram as pessoas que não podiam pagar pelos serviços de um profissional da advocacia privada. Hoje, a gente inclui no conceito de vulnerabilidade outras espécies, né? Outras formas de se enxergar o que é estar ou ser vulnerável. Quem que se enquadra nisso pela lei e pela interpretação mais ampla até que a gente dá para a Constituição e para a lei brasileiras?
Crianças e adolescentes que têm prioridade absoluta e direito à proteção integral. Pessoas com deficiência e idosos em determinadas circunstâncias ligadas diretamente à sua questão essencial, né, da idade ou da deficiência. Mulheres em situação de violência doméstica e violência de gênero de modo amplo. População LGBTQIA+, a população negra em determinadas situações também, quando a gente está falando do combate ao racismo e à discriminação em qualquer outra área que se conecte ao racismo. Comunidades quilombolas, indígenas e assim por diante. Então eu consigo identificar vulnerabilidades através de uma análise histórica, social e cultural, né, do povo brasileiro, para que eu possa então definir prioridades de atuação do Estado e da própria sociedade. E então, de certo modo, colocar para um determinado órgão público para quem esse órgão precisa atuar. No caso da defensoria, são esses grupos vulneráveis. O Ministério Público, como eu falei antes, ele é um pouco mais amplo do que isso. Ele é geralmente mais abstrato do que isso. Então a gente acaba se tocando em muitos pontos porque muitos interesses ali de atuação, né, são idênticos. E isso é muito positivo, porque em muitos casos a gente atua juntos. Não é incomum hoje encontrar ações judiciais, né, ações civis públicas, que são aquelas ações coletivas para resolver problemas de maior magnitude, feitas em conjunto pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Aí a gente tem a advocacia privada, né, que todo mundo conhece bem, ligada à Ordem dos Advogados do Brasil, e a advocacia pública, que são pessoas que são advogados e advogadas, mas prestaram um concurso público para carreiras de advocacia no Estado. Então a gente tem Procuradoria de Município do Estado, Procuradorias Federais várias, como no INSS, o IBAMA, Advocacia Geral da União, Procuradoria da Fazenda Nacional e assim por diante. Qual a diferença dessas pessoas para a Defensoria? Defensor público e membros do Ministério Público não são mais advogados por definição legal. Então a gente tem que entregar a nossa OAB, a gente não pode advogar no particular mais. O profissional da advocacia pública, dependendo do ente federativo ao qual ele está conectado, né, essa regra pode mudar um pouquinho, mas essa pessoa é considerada para todos os efeitos ainda, né, um advogado, só que um advogado que tem restrições de atuação porque está na área pública.